Fala pessoal, Mauro Rodrigo aqui de novo para mais um vídeo do nosso canal. Eu, como de costume, já fiz a capinha também, coloquei dois títulos. Prestem bem atenção nos títulos que eu vou falar para vocês. O primeiro, mais um caso idiota de traição. E o outro título, cuidado com amizades. Sabe por quê? Porque muitas das vezes, na verdade, na maioria das vezes, os amigos, as pessoas que te cercam, podem te dar conselhos sabendo que vão atrapalhar a sua felicidade. Às vezes eles sabem que se derem um conselho certo, você vai ser feliz, você vai ficar com aquela pessoa que você gosta, que você ama. Então, muitas das vezes, eles vão te dar conselhos ruins ou vão te puxar para situações ruins, para te afastar daquela coisa, daquela pessoa que poderia trazer felicidade para a sua vida. Então prestem bem atenção nisso, nas amizades que podem querer te levar para um caminho ruim, para um caminho errado. Às vezes a pessoa sabe que ela não vai ser feliz, que ela não consegue ser feliz, então ela não quer que você também seja feliz. Eu vou contar esse caso para vocês aqui, é o seguinte. Era um casal super feliz, todo mundo admirava os dois realmente se amavam, um era dependente emocionalmente do outro, o cara trabalhava, o marido, e a esposa ficava sempre mandando mensagens para ele, mensagens românticas, e ele fazia a mesma coisa. Sendo que teve um dia que ele precisou ir para outro estado porque ele tinha que fazer um serviço para a empresa dele e ele ficaria alguns dias afastado da esposa. Mas para vocês terem uma ideia, todos os dias à noite ele mandava mensagens para ela, ele sempre muito participativo mesmo estando distante. E ela cheia de saudades dele, porque eles dois se gostavam muito. O que acontece? Teve um dia que duas amigas dela chamaram ela para ir para a balada. E ela dizendo que não poderia ir, que o marido não iria gostar disso, ele não ficaria feliz em saber que ela estava numa balada, ela não era de sair. A mãe, a família dela, a irmã, tudo católica, daquelas bem praticantes, e seriam contra esse tipo de conduta dela. Ela, uma mulher casada, a esposa, 24 anos, o marido, 25 anos. Mas as amigas falaram que ela seria a condutora, a motorista particular delas, porque elas iriam encher a cara, beber todas, e ela ficaria responsável pela direção, não é? Então ela achou melhor não contar para a família dela, nem para o marido, e foi com essas amigas para a balada. Chegando lá, ela ficou assistindo as meninas dançando com outros homens, bebendo muita coisa, enchendo a cara, e ela observando tudo. Num determinado momento, no intervalo, elas voltaram para a mesa onde estava essa amiga casada, vieram os dois caras que estavam dançando com elas, e veio também um terceiro cara, estão me entendendo? Que era amigo dos caras que estavam dançando com elas. E ficaram conversando. Só que na hora de ir embora, ela tinha que levar as amigas e esse cara que ficou na mesa com ela o tempo todo conversando com ela, jogando conversa fiada, é o famoso conquistador, que a maioria das mulheres caem, porque os caras têm lábia, os caras podem nem ser bonitos, mas eles conseguem conquistar. E ele falou que ia ajudar ela, ia levar as amigas dela. Ela foi e falou, tudo bem, então vamos levar as duas para casa, porque elas estão super bêbadas, e depois eu te levo na sua casa. E detalhe, gente, ele morava a meia hora de distância de onde ela morava. E nisso, levaram as amigas e ela foi levar ele até a casa dele, de carro. Chegando lá, ele falou, poxa, vamos entrar, vamos mais 15 minutos conversar. Ela foi, no relato, ela mesma que conta. Ela diz que sabia o que poderia acontecer, mas resolveu aceitar assim mesmo. Entrou, beberam água e ficaram conversando um pouco e ele foi e beijou ela. E ela aceitou o beijo dele. Nisso que ela aceitou o beijo dele, 5 minutos depois, eles estavam na cama,
batendo virilha, se é que vocês me entendem. E um outro detalhe muito importante, sem camisinha. Isso mesmo, um cara que ela acabou de conhecer, que ela nunca viu na vida dela, ela se abriu as pernas e fez a bateção de virilha sem usar camisinha. Ela depois se arrependeu, disse para ele que isso não voltaria a acontecer. Aí o cara disse o seguinte: eu reconheço que estou errado de ficar com uma mulher casada. Eu não deveria fazer isso, prejudicar o casamento dos outros. Aí ela saiu, cheia de remorso, por ter feito o que fez com o cara que era o marido dela, que era maravilhoso, um bom marido, um excelente marido, e ela foi para casa. Alguns dias depois, ele retornou da viagem de negócios dele e eles continuaram o relacionamento. Só que ela percebeu que ela estava grávida. E ela foi fazer os exames e detectou que estava grávida. Aí ela teve que contar a história para a mãe dela e para a irmã. E ambas disseram para ela: se você não contar tudo para seu marido essa semana, nós contaremos. Sabe por quê, gente? Porque ela queria tirar o bebê, se livrar do bebê. A mãe e a irmã católicas praticantes não permitiram isso. Aí foram as três esperar ele voltar do serviço. Quando ele chegou na parte da noite do serviço, o cara, coitado, eu fico com muita pena disso. O cara chegou falando o seguinte: as três mulheres preferidas da minha vida. Aí a mulher dele começou a chorar. Aí falou para ele sentar, que ela precisava contar, e ela foi e contou a história. Contou tudo o que havia acontecido e que estava grávida. Ele pegou, levantou-se, foi lavar o rosto no banheiro, sem dizer nada, e ela pedindo perdão, implorando, dizendo que permitiria ele fazer tudo o que ele quisesse, mas para ele não separar dela, porque ela o amava. Eu não entendo muito isso, não. O pessoal diz que ama e trai com uma facilidade imensa, não é? É uma coisa que é interessante as desculpas que as pessoas que traem dão. E ainda assim dizem que amam. É impressionante isso, né? Você ama seu pai e a sua mãe, você trai seu pai e a sua mãe? É um negócio diferente, não é? Você dizer que ama alguém e trair. Mas aí ele se levantou e se separou dela. E a família dela, tanto a mãe e a irmã, disseram que iriam apoiar ela, mas que iriam depor na separação a favor do marido dela, porque ele estava certo, ele foi a vítima da situação. E ela concordou com tudo, ele pediu a separação e eles não tinham muito bens, eram jovens ainda, e a separação foi finalizada. Ele seguiu a vida dele, arrumou uma namorada de família boa, segundo as palavras dela mesma. Ela disse que permaneceu a vida dela infeliz. Ela teve uma menina e entrou em contato com um cara, que era o pai. Fizeram um exame, até o cara duvidou da índole dela, tá vendo? Só foi com ele que ela bateu virilha, mas o cara duvidou ainda da índole dela. É porque é isso que traz. A pessoa que trai, ela passa a ser uma pessoa que ninguém confia. Eu não sei se vocês sabem, mas é assim. Porque todo mundo sabe que quem trai uma vez vai trair sempre. Mesmo que se arrependa. A carne é fraca, vai bater a tentação e quando tiver a possibilidade, quando aparecer a oportunidade, a pessoa vai e traz de novo. Mesmo que os traidores jurem de pé junto que nunca mais farão isso. Mas é mentira. Farão sim. Porque o problema está no caráter. Entendam isso de uma vez. E isso vale também para as pessoas que ficam, digamos assim, paquerando, seduzindo outras pessoas sem intenção de ficar com essas pessoas. Falha no caráter também, tá, gente? Eu não estou aqui só criminalizando quem trai, não. Quem brinca com os sentimentos de outras pessoas também tem falha de caráter, mesmo que digam que não, que é só uma brincadeirinha romântica. Então ela teve, o cara começou a pagar pensão para ela, né, para a menina dela, que teve com ele, só que ela não enxergava ele como homem, ela não tinha interesse nele. Só fez a bateção de virilha sem camisinha, traindo o marido. Mas depois que o marido saiu fora, ela tinha a vida dela livre para ficar com quem ela quisesse, aí ela não quis o cara. Ela só permitiu que alguém entrasse na vida dela para destruir o casamento dela. Olha que o título tem tudo a ver. Idiota. É
mais um caso idiota de traição, porque ela foi completamente idiota. E o problema de quem trai é que eles não assumem que são idiotas. É idiotice você fazer isso, porque o certo é você separar. Se não está bom, se está se sentindo insatisfeito ou insatisfeita, separe e vá viver. Vá fazer o seguinte, isso vale para homens e mulheres, tá, gente? Você vai procurar ficar com 5.000 pessoas e vai descobrir uma coisinha que eu vou passar para vocês aqui agora. As pessoas são quase todas no mesmo nível. São quase todas no mesmo nível. A não ser que seja alguma pessoa que veio de Krypton, que é o meu caso, né? Ou bicho debochado, né? Mas a maioria no mesmo nível. Então você não vai achar algo extraordinário com facilidade. Estão entendendo, pessoal inteligente? Eu estou sendo irônico, tá? É para o pessoal que trai. Eu estou chamando de inteligente, mas é o contrário, tá, gente? O pessoal aqui que é fiel, que é esperto, tá entendendo o meu deboche. Eu estou chamando eles de inteligente porque são burros e não vão encontrar. Estão entendendo? Não vão encontrar. Se você encontrar uma qualidade boa, digamos que você seja uma pessoa tarada e quer que a pessoa seja maravilhoso ou maravilhosa na bateção de virilha. Sim, pode acontecer de você achar alguém melhor na bateção de virilha, mas pior no resto todo. Aí você trocou o certo pelo duvidoso. É por isso que eu digo que é coisa de idiota, porque você vai ter algo que você quer muito, a bateção de virilha, mas vai ter um monte de defeito que vai vir junto com essa pessoa. É por isso que é coisa de idiota. Eu tenho que explicar, e eu sou professor, não é? Então eu tenho uma certa facilidade para explicar as coisas. Passou algum tempo, a criança dela já estava grande, ela foi num supermercado e deu de cara com o ex dela. Ele veio, cumprimentou ela, cumprimentou a meninazinha que ficou falando com ele, mostrando o brinquedo para ele. Ele abençoou a menina, disse para que elas tivessem uma vida maravilhosa, uma boa sorte na vida, e ela chorando. Vendo aquilo, ela não teve nem palavras para falar com o cara que ela diz no relato dela que foi o grande amor da vida dela. E ela mandou esse relato dizendo o seguinte: esse relato que eu mando para vocês é para que vocês não repitam os meus erros, porque eu me arrependi profundamente. Eu perdi o amor da minha vida. Eu perdi a minha vida. Hoje em dia ela mora com a mãe e a irmã. Ela não se relacionou com mais ninguém. Ela só fica pensando no ex-marido dela, que está seguindo a vida dele. E ele tem razão de seguir a vida dele, porque isso não se faz. Uma outra coisa que eu tenho visto muito também são de várias mulheres nas redes sociais que eu sigo. Eu tenho perfis em várias redes sociais, não todas, mas na maioria. E mulheres em postagens de traição femininas, elas ficam enaltecendo a traição e dizendo que fazem mesmo. Uma até disse que faz escondido porque ela não quer ver o marido dela chorando. Então elas estão reforçando as mulheres que têm vontade de trair ou as que estão traindo e dizendo que isso é o certo. Bom, eu não estou aqui para comandar a vida de ninguém. Eu já falei num vídeo passado que o mal já prevaleceu, já venceu, não tem escapatória, já dominou, está tudo dominado. Eu também não estou preocupado com isso, porque isso não vai me alcançar. Por quê? Porque eu não participo desse jogo. Esse jogo da vida, que eu acho que é um jogo imbecil, eu não participo. Quem faz as minhas regras sou eu. Eu que faço as minhas regras. Não tem ninguém mais que faz as regras para mim. Eu faço aquilo que eu quero, estou aqui gravando esses vídeos aqui, me divirto, é uma ocupação legal. Tem outras coisas que eu faço também, de ordem profissional. Convivo maravilhosamente bem com a minha família, com a minha filha, com a minha neta, com a minha mãe, com a minha irmã, com o meu irmão. Tenho várias amizades, então eu não participo de coisas que eu acho prejudiciais. É basicamente isso. Eu também busco não fazer outras pessoas sofrerem, a não ser que me façam. Aí eu vou dar o desprezo. Quando uma pessoa tenta me prejudicar,
e se for fisicamente vai perder. E se for de uma forma sentimental, à distância, a pessoa vai sentir, porque eu darei o total desprezo a essa pessoa, né? Não tem castigo melhor do que esse. Você dando um desprezo àquelas pessoas que, por algum motivo ou por algum momento, quiseram te magoar, te machucar, não é? Então, é assim que você faz. Você ignora completamente aquela pessoa. O conselho que eu dou para vocês é que, quando forem se relacionar e se forem se relacionar, conheçam bem o passado da pessoa. Porque psicopatas e pessoas ruins, que eu considero a mesma coisa, elas têm um método de agir. E esse método, ele é repetitivo. Ele vai se repetir durante a vida da pessoa. Então você tem que analisar o passado da pessoa, a fama da pessoa. E por mais que alguns digam que o passado ficou no passado, isso é mentira. Você tende a repetir os seus atos. Então tenham muito cuidado, para vocês ainda que têm alguma esperança de encontrar relacionamentos, sentimentos, tenham muito cuidado com isso. E homens, não sejam emotivos, não sejam emocionados, porque as mulheres não curtem esse tipo de cara. Elas costumam pisar nesse tipo de cara. Então esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se puder, inscrevam-se para ajudar o nosso canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.